Oi pessoal, tudo bem com vocês? O tema para nossa aula de hoje é a classificação de substâncias e a classificação de misturas. As substâncias elas vão ser classificadas em substâncias simples ou compostas e as misturas em misturas homogêneas ou heterogêneas. Substância pura, ela é formada apenas por um tipo de componente. Por exemplo, gás oxigênio, ou por exemplo, água, ou por exemplo, gás carbônico. Porém, na natureza é difícil a gente encontrar apenas a substância pura. Por exemplo, aqui na atmosfera, nós temos vários gases misturados. Então, eu não posso falar que a atmosfera é uma substância e sim a atmosfera é uma mistura, porque ela é uma mistura de várias substâncias. Por exemplo, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico, vapor de água. Quando eu falo, por exemplo, em substância pura água, na água você encontra apenas água? Dificilmente, né? Dentro da água você tem sais minerais, dentro da água você tem gases, dentro da água você tem outras substâncias. A substância pura, ela seria, por exemplo, na natureza a gente encontra o ouro como substância pura. Então, quando você encontra o ouro, só tem o ouro ali, ele não está associado com outra substância. As substâncias puras, pensando aqui nos exemplos que eu dei para vocês, elas são divididas, classificadas em substâncias simples ou substâncias compostas. O que significa isso? Vamos analisar aqui, ó, gás oxigênio. A fórmula do gás oxigênio é O2. O que significa isso? Que eu tenho dois átomos do elemento químico oxigênio unidos por algumas ligações químicas. Então, nesta substância gás oxigênio, eu tenho apenas átomos de oxigênio. Então, eu tenho um tipo apenas de elemento químico. Todos os átomos aqui são iguais. Um outro exemplo aqui, o O3, que é o gás ozônio. O gás ozônio também é formado apenas pelo elemento químico oxigênio. Por exemplo, também outro exemplo, o gás hidrogênio, H2. H2 também eu tenho apenas o elemento químico hidrogênio. A substância composta vai apresentar nela mais do que um elemento químico. Nós temos aqui a água. A água tem o elemento químico hidrogênio, dois átomos desse elemento químico, e tem o elemento químico oxigênio, um átomo do elemento químico oxigênio. Então aqui ó, já apareceram dois elementos químicos. Por isso é que eu digo que a substância é composta. Um outro exemplo aqui, ó, gás carbônico. A fórmula química é CO2. Então, eu tenho um átomo do elemento químico carbono e dois átomos do elemento químico oxigênio. Então, como neste caso eu tenho dois elementos químicos diferentes, eu classifico como uma substância composta. Agora, se eu juntar uma ou mais substâncias, eu vou produzir o que a gente chama de mistura. Então, uma mistura ela pode ter duas substâncias, três, quatro, quantas você quiser. Só que existem também uma classificação para as misturas que a gente faz. Por quê? Porque muitas vezes você mistura dois elementos, mas você enxerga apenas um. Ou você mistura dois elementos e você enxerga os dois, tá? Então aí, vamos ver o que é a mistura homogênea. Na mistura homogênea, que seria aqui o meu primeiro caso, você vai misturar duas substâncias diferentes. Nesse meu exemplo aqui, eu estou misturando a água com um pouquinho de sal, tá? Lembrando que o sal é solúvel em água, ou seja, ele se dissolve na água. Então, quando você mistura um pouquinho de sal com a água e mistura, você não consegue mais enxergar o sal aqui presente, tá? Então, nós chamamos isso daqui de mistura homogênea. A palavra homo significa igual, ou seja, você vê uma coisa só. Ver uma coisa só, traduzindo, quer dizer que essa mistura ela tem apenas uma fase. Você está enxergando uma fase só.
No caso da mistura heterogênea, você vai misturar mais do que uma substância, porém você vai conseguir enxergar estas substâncias. Esse meu exemplo aqui é uma mistura heterogênea. Então, quando você mistura a água com o óleo ele é insolúvel na água, ou seja, ele não se dissolve. Então, ele fica separado. Por mais que você mexa aqui essa solução, ela não vai se dissolver. A hora que você deixar ela descansando, o óleo fica aqui em cima. Esta posição do óleo em cima e a água embaixo, nós já estudamos sobre isso, tem a ver com a densidade. Então, a água é mais densa, fica embaixo, e o óleo é menos denso, fica em cima. Então, como você consegue visualizar as duas substâncias, você diz que é uma mistura heterogênea. E nesse caso, quantas fases você está enxergando? Duas fases. Ah, professora, e se eu quiser misturar a água com o sal e com o óleo? Daí, onde é que você vai encontrar o sal? A água com o sal, ela vai ficar aqui, você vai continuar enxergando uma fase só e o óleo vai ficar na posição de cima. Todo esse processo vai continuar sendo uma mistura heterogênea. Porém, nesse caso, serão 3 substâncias misturadas e eu vou ter apenas 2 fases. Então, se eu colocar água com sal, este pedacinho você poderá classificar como uma mistura homogênea. Porém, todo o seu experimento vai ser classificado como uma mistura heterogênea. Nesses nossos 2 exemplos aqui, vamos analisar primeiro a figura de cima. Se eu te der apenas essa imagem aqui e pedir para você classificar, e eu não te der nenhuma informação, tem como você classificar essa primeira imagem? Não. Por quê? Porque essa primeira imagem, ela pode ser apenas uma substância água. Agora, se eu falar para você que nessa primeira imagem eu coloquei água e um pouquinho de sal, água, um pouquinho de açúcar, aí você pode afirmar que é uma mistura. E neste caso vai ser uma mistura homogênea. E obrigatoriamente toda mistura homogênea, você diz que tem apenas uma fase, você só enxerga uma fase, você não consegue visualizar os elementos que você colocou aqui dentro, a olho nu, tá? Nesse segundo exemplo, você tem uma mistura heterogênea. Mesmo que eu não diga para você o que eu coloquei aqui, você está visualizando 2 substâncias diferentes, tá? Então, vamos por exemplo aqui, eu vou falar para você que eu misturei água com moedas. Então, a moeda ela vai ficar aqui embaixo, né, porque ela é mais densa, e a água vai ficar em cima. Então, você tem uma mistura heterogênea. Quantas fases apresentam aqui? 2, porque você consegue enxergar as 2 substâncias. Nesse próximo exemplo, uma mistura heterogênea, porque você consegue enxergar as fases. E quantas fases nós temos? 3 fases. Esse próximo exemplo, também uma mistura heterogênea com 4 fases. Então, eu tenho essa fase mostrando aqui em verde, esta outra fase, a fase azul e as bolinhas. Então, são 4 fases. Nesse outro exemplo que não está colorido, então, para você responder este exemplo daqui de baixo, primeiro que você tem que pensar na solubilidade da substância. O que significa isso? Essa substância que eu coloquei, ela se dissolve na água ou não? Né? Que seria, por exemplo, aqui, esse segundo, né? Quando eu misturo a água com o etanol, que você pode chamar também de álcool, o etanol, ele se dissolve na água. Então, você vai enxergar uma fase só. Se você vai enxergar uma fase só, você classifica como mistura homogênea. Nesse primeiro exemplo, se você colocar apenas a água, este sistema vai ser apenas uma substância. Qual substância? A água. Nesta mistura homogênea, quais substâncias você tem? A água com o etanol. Porém, como o etanol se dissolve na água, você consegue enxergar apenas uma fase e aí você classifica como mistura homogênea.
Neste próximo exemplo, você precisa lembrar que o óleo não se dissolve na água. Então, quando você faz essa mistura da substância água com a substância óleo, o óleo fica na parte de cima porque ele é menos denso, a água fica na parte de baixo porque ela é mais densa. Você enxerga duas fases, duas camadas diferentes, então a classificação é de mistura heterogênea. Vamos lá agora para o próximo assunto. Como é que eu separo as substâncias que eu misturei? Existe uma forma de eu separar? Sim, existem várias formas. Depende se a substância é sólida, se a substância é líquida, se a substância ela está dissolvida ou não está dissolvida. Então aí vamos estudar agora quais são as maneiras de você separar as substâncias presentes nessa mistura. Pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Então, nosso primeiro processo aqui de separação, de mistura, é a peneiração. O próprio nome diz peneiração porque você vai utilizar uma peneira, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma peneira e aqui eu tenho um exemplo de uma outra peneira. Neste caso aqui, eu vou separar dois sólidos, duas substâncias sólidas. E nesse caso aqui, uma substância sólida e uma substância líquida. Tanto faz o estado físico da sua substância. Lembrando que quando você utiliza uma peneira, alguma coisa vai ter que ficar retida na sua peneira. Então, uma destas substâncias tem que ficar presa na peneira, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu posso misturar pedrinhas grandes com pedrinhas pequenas ou pedrinhas com areia, porém, a malha da minha peneira ela tem que ser de um tamanho que eu consiga atravessar umas das substâncias, senão essa separação ela não funciona. Então, vou dar um exemplo mais claro aqui para vocês conseguirem visualizar. Se eu pegar aquelas pedrinhas de aquário e misturar com areia, eu quero separar a areia da pedrinha de aquário. Então, você põe as duas substâncias na peneira, chacoalha a peneira. Quem é que vai ficar retido na peneira? Aquela substância maior. Quem é que vai passar pela peneira? A substância menor. Então, a pedrinha fica aqui e a areia atravessa a peneira. Nesse outro exemplo aqui, quando a gente cozinha, um macarrão, você precisa separar o macarrão da água que foi utilizada para cozinhar. Então, você vira a água com o macarrão dentro de uma peneira, o macarrão vai ficar retido na sua peneira, porque ele tem um tamanho maior, ele não atravessa os buraquinhos da peneira e a água atravessa. Então, você consegue separar a água do macarrão. Esse próximo exemplo é chamado de ventilação. Ventilação porque você usa o vento, na verdade uma corrente de ar, tá? Pode ser uma corrente de ar quando você assopra ou uma corrente de ar no vento natural ou uma corrente de ar produzida por um ventilador. Então, quando você utiliza esse processo da ventilação, o vento ele vai carregar aquela substância sólida menos densa. O que significa isso? Aquela que é mais leve. Então, quando você assopra, você não consegue separar qualquer substância. Vai embora aquela que é mais leve. Então, nós temos dois exemplos aqui. Professora, mas nesses dois exemplos as pessoas estão usando peneira. Sim, elas estão usando peneira, mas não para peneirar. Porque para peneirar, para fazer a peneiração, algo tem que atravessar a peneira. Algo tem que atravessar a peneira. Nesse caso aqui, não está atravessando a peneira. Então, por exemplo, lá na colheita de café, as pessoas elas vão retirando o café do pé da árvore e naquele processo e vão ensacando tudo. Naquele processo vai café, vai folha de café, vai pedacinho de galho do café. Só que para você separar o café, que são as bolinhas das folhas, você pode colocar tudo numa peneira, jogar para cima e assoprar. Quem é que vai embora? As folhinhas. E quem é que vai ficar retido na peneira? No caso seriam o café, as bolinhas de café.
tá? Nesse outro exemplo, a mesma coisa. Se você estiver lá numa colheita de arroz e você assoprar, balançar, assoprar, as casquinhas do arroz vão embora e o grãozinho de arroz fica aqui. Tem gente que tem passarinho em casa, faz esse processo quase todo dia. Quando você coloca a ração do passarinho lá no potinho dele, o que acontece? Ele vai descascar a sementinha e descascando a sementinha, vai ficar no potinho algumas sementes que ele não usou e vai ficar no potinho também as casquinhas. Daí todo dia você vai jogar tudo fora e colocar uma raçãozinha nova? Não, porque você vai acabar desperdiçando algumas sementes que estão lá com a casquinha lá dentro, que o passarinho poderia comer. Então você faz o quê? Você assopra o seu potinho, as casquinhas da semente vão embora, as sementes que ele não comeu continuam no potinho e você completa o potinho com mais um pouquinho de semente. Esse outro processo, que é chamado de catação, é o ato de catar, de pegar com a mão. Então, isso nós fazemos, por exemplo, no nosso dia a dia. Quando formos cozinhar o feijão, né, às vezes dentro daquela embalagem de feijão tem algumas pedrinhas, tem algum feijão que está estragado ou está com uma aparência feia, a gente coloca tudo na mesa, separa, cata os feijões que estão estragados ou as pedrinhas e separa o feijão que você vai cozinhar. Aqui nesse caso aqui, você está abrindo, né, as vagens para retirar a ervilha, você vai catar e tirar daqui desta vasilha as casquinhas para poder usar apenas a ervilha. Esse outro processo chamado de filtração, obrigatoriamente você vai ter que utilizar um filtro. Esse filtro aqui, eu estou dando dois exemplos diferentes. Por exemplo, um filtro de papel, quando você vai fazer um processo de preparação do café, um filtro de pano, também para fazer um café, e aqui um filtro que tem dentro do aspirador de pó, tá? Então, vamos analisar aqui esses exemplos. Quando você vai fazer um café, você coloca neste filtro, no filtro de papel, o pó de café. Aí você ferve a água e quando você coloca a água aqui dentro, o que acontece? Parte do café ele vai se dissolver, atravessar o filtro para dentro da sua garrafa de café, que é o que você vai beber. E o que vai ficar retido aqui no filtro? No caso, o pó de café que não foi dissolvido, tá? Então, o filtro ele serve para reter alguma substância e essa substância ela tem que ser sólida. O mesmo acontece aqui no filtro de pano. Então, você coloca o pó de café, coloca a água quente, a água fervida, vai atravessar aqui a água com parte do pó de café dissolvido e o pó de café que não se dissolveu fica retido aqui no filtro. No caso do aspirador de pó, o que você faz? Você aspira a sujeira, só que quando você aspira, você não aspira apenas a sujeira. Você está aspirando, ou seja, está entrando dentro do aspirador ar com partículas de sujeira. O ar ele vai sair por algum lugar do seu equipamento e a partícula de sujeira, ela gruda tudo aqui ao redor do filtro, tá? Que fica aqui nessa região. Então, o ar com a sujeira, ele passa por aqui, o ar atravessa aqui e sai no final do seu aspirador e toda a sujeira ela fica retida nesse filtro e fica armazenado nesta parte do aspirador. Aí você abre o aspirador, limpa ele, tira toda a sujeira e utiliza novamente. Nosso próximo processo se chama evaporação. Quando eu falo em evaporação, você tem que pensar naquela mudança de estado físico, tá? De evaporação mesmo. O que é evaporação? É uma substância líquida, ela vai passar para um estado gasoso. Eu tenho dois exemplos aqui para analisar. Vou começar pelo de baixo aqui. Nessa região aqui, é uma região que a gente chama de salinas, então é um lugar onde eu vou obter sal. Então, essa região, ela existe vários tanques com água do mar, água salgada, então ela é uma mistura de água com sal, uma mistura homogênea. Então, você represa aqui nesses tanques a água do mar, deixando ela bem rasinha.
Naturalmente, o que vai acontecendo com a água? A água ela vai evaporando, então ela passa do estado líquido para o estado gasoso e vai ficar o que nessas regiões? Apenas o sal, tá? Esse processo de evaporação pode acontecer naturalmente, como neste caso aqui, e também temos um outro caso. Quando a gente lava uma roupa, a sua roupa ela está molhada, tá? Então você tem uma mistura da sua roupa com a água. Só que você quer que a roupa seque, então você quer que a água vá embora. Então quando você pendura a roupa no varal, o que vai acontecer ao longo do dia? A água ela vai evaporando e a sua roupa ela vai secando. Temos que lembrar também, pessoal, que o vento ele acelera o processo. Então, em dias que você lava a roupa e tem bastante vento, a sua roupa ela seca mais rápido. Também não é só o vento, o calor, com certeza, né? Então, aqueles dias que tem mais sol, que esquenta mais, também acelera o processo de evaporação. Você pode acelerar ainda mais o seu processo de evaporação? Em alguns casos, sim. Se você quiser na sua casa separar a água do sal, você pode colocar essa mistura no fogão, esquentar e rapidamente você acelera o processo de evaporação da água e o sal vai ficar no fundo da sua panela. O próximo processo é chamado de decantação. O processo de decantação ele é muito utilizado nas estações de tratamento de água, que será um assunto que a gente irá estudar mais para frente, tá? Eu vou adiantar aqui só para explicar o que é decantação. Então, nesse meu exemplo, eu vou prestar atenção apenas nessa parte da minha figura. Antes de analisar essa figura aqui de baixo, vamos olhar primeiro aqui. Então, se eu separo, por exemplo, a água com terra, né, pego a terra e jogo dentro aqui da água, essa terra ela vai misturar no primeiro momento. Se você deixar esse recipiente em repouso, vai acontecer o que a gente chama de sedimentação. Então, a substância que é mais pesada aqui, ela vai ficar acumulada no fundo, ela vai sedimentar. Aí você, através da ação da gravidade, o que é a ação da gravidade? O mais pesado fica embaixo. Quando você faz esse processo, você está querendo retirar o que está aqui em cima, tá? Então, nesse exemplo aqui, você vai virar com cuidado o seu recipiente. O que está pesado, o que é mais pesado que está aqui embaixo, vai continuar aqui embaixo e você vai virar o seu recipiente para tirar apenas a substância que está aqui em cima. Esse processo aqui, ele não é 100% eficiente no primeiro momento, porque você não vai conseguir tirar 100% dessa água apenas utilizando esse processo. Por exemplo, a terra que vai ficar aqui no fundo do seu recipiente, ela ainda vai estar molhada. Então, se você quiser separar a terra completamente, você vai ter que deixar, por exemplo, evaporando a água que estava junto com essa terra. Daí você consegue retirar a água e retirar a terra. Mas daí você tirou 100% da água? Não, porque parte dela evaporou. Aqui na estação de tratamento de água, quando uma água ela é represada e eu preciso que essa água ela esteja potável para o consumo humano, essa água ela vai ter que passar por vários processos, porque ela tem sujeira, ela tem agentes patogênicos, né? Pode estar contaminado com bactéria, pode estar contaminado com fezes, tá? Então ela tem que passar por um processo de tratamento. No caso do processo chamado decantação, ele vai ser um dos primeiros processos aqui, tá? Esse meu esquema, ele tá bem simples. Então, a água, ela entrou com alguma quantidade de sujeira. Neste tanque aqui, nesse primeiro tanque, são adicionados algumas substâncias que vão acelerar esse processo aqui de sedimentação. Então, a sujeira, ela vai se acumular aqui no fundo do tanque. A parte que está aqui em cima, que está mais limpa, vai passar para o próximo tanque. Então, esse tanque é chamado de tanque de decantação, por quê? Porque aquela substância mais densa vai ficar sedimentada no fundo desse tanque e essa substância menos densa, que seria a água com menor quantidade de sujeira, ela vai atravessar para um próximo tanque e isso é um processo que a gente chama de decantação. Nós temos também a destilação simples. Na destilação,
a gente usa um equipamento chamado condensador. O que vai acontecer no condensador? A condensação. O que era a condensação? Quando a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, você tem um processo que a gente chama de vaporização, que pode ser a evaporação. Se você tem a água no estado de vapor e você quer que ela volte ao estado líquido, você vai transformar ela passando por um processo que a gente chama de condensação. Então, qual é a função do condensador? Transformar, no caso, o vapor de água, que é a água no estado gasoso, em água líquida novamente. Então, vou explicar aqui para vocês através dessa figura. Então, se eu pegar água com sal, que é uma mistura homogênea, você não consegue tirar o sal daqui através de um processo qualquer. Você precisa, por exemplo, num ambiente controlado, né? Você vai aquecer essa substância. O que vai acontecer aqui? Quando chegar no ponto de ebulição, a água vai se transformar em vapor de água. Esse equipamento ele tem que estar fechado aqui para o vapor de água não ir embora, porque você quer recuperar a água, tá? Então, a água no estado de vapor, ela vai seguir esse caminho aqui. No condensador, existe uma superfície interna que é mais fria. Então, quando o vapor de água encontra com essa superfície fria, acaba sofrendo uma transformação. Então, a água que estava no estado de vapor volta a ser água no estado líquido. E aí você consegue recolher a água no estado líquido num outro recipiente. Onde é que vai ficar o sal? Se você esperar com que toda a água ela passe para o estado de vapor e depois para o estado líquido, você consegue recuperar 100% da água aqui e todo o sal vai ficar retido aqui. Então, este é um processo de separação de uma substância que ela se dissolve na água, da água, tá? Você recolhe 100% da água e parte e o sal, que seria a outra substância, fica retido nesse recipiente. O nosso último processo aqui se chama destilação fracionada. Ela é semelhante à destilação simples que a gente viu no slide anterior. Porém, eu tenho várias substâncias aqui que cada substância tem um ponto de ebulição diferente. Esse processo ele é usado principalmente na indústria petrolífera, na indústria que eu consigo transformar o petróleo em alguns subprodutos, por exemplo, gasolina, querosene, óleo diesel, gás natural. Então, cada uma dessas substâncias, elas apresentam pontos de ebulição diferentes, ou seja, temperaturas que elas no estado líquido se transformam em estado de vapor, e aí eu consigo controlar esse processo aqui. Então, por exemplo, quando você aquece o petróleo, qual é a primeira substância que você consegue retirar, tá? Que tem um ponto de ebulição menor. Na figura tá a letra está um pouco pequena, né, para poder caber aqui, eu vou explicar para vocês. Então, qual é o produto que eu consigo retirar primeiro do petróleo quando eu esquento ele, tá? Então, eu esquento ele, vai chegar uma temperatura que uma substância ela vai atingir o ponto de ebulição, vai se transformar num gás, também passar por um condensador, vai voltar a ser líquida e eu consigo separar. Assim que eu separo, eu retiro esse recipiente, coloco um novo recipiente, atinge um novo ponto de ebulição, então eu tenho que esquentar mais um pouco, daí a próxima substância evapora, vira líquida aqui no condensador e eu consigo recolher ela no recipiente. Já recolhi, fecho aqui, retiro esse recipiente e coloco um novo. Esquento mais um pouquinho e assim por diante. Então, a primeira substância que você consegue retirar, por exemplo, são parafinas. Depois, óleo lubrificante, depois óleo combustível, depois o querosene, depois a gasolina e depois o gás. Então, é um processo que eu consigo separar várias substâncias que estão aqui dentro. Só que cada uma, por ter um ponto de ebulição diferente, eu consigo controlar isso em laboratório. Então, eu esquento até o primeiro ponto de ebulição, separo uma mistura. Esquento mais um pouco, outra mistura atinge o ponto de ebulição e aí eu separo a próxima substância e assim por diante.
Então, isso é muito utilizado aí em indústrias petrolíferas para a separação dos subprodutos do petróleo. Bom, ficamos por aqui então, até a nossa próxima aula.